Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos. Nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Do livro Pão Nosso, a lição de número 44, que tem o título Curas. Tem uma mensagem inicial de Lucas, capítulo 10, versículo 9. A mensagem diz assim: E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegada a vós o reino de Deus. Realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da Terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitados de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Pai, por mais esse encontro, por permitir nos reunir em nome de Jesus, para primeiramente te dar graças por tudo que temos e por tudo que recebemos de Ti. E se pudermos, Senhor, te rogar bênçãos cada vez mais, para que elas possam cair sobre nós em forma de bálsamo, de energia, de remédio salutar para o nosso refazimento físico e espiritual. Que possamos, Senhor, prestar bastante atenção nas orientações aqui oferecidas na noite de hoje e rogamos a Tua auxílio para nos ajudar a colocarmos em prática no momento que formos chamados para dar o nosso testemunho.
Que a tua paz permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá pessoal, estamos dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 1, Não vim destruir a lei, nas instruções dos Espíritos, a nova era. Vamos estudar hoje o item 9. Recentemente, esse tema, a nova era, foi abordado em forma de palestra, precisamente na nossa reunião do dia 18 de dezembro de 2020. Bom, mas hoje, como disse antes, estudaremos apenas o item 9. Vamos lá? Nesse item 9, nós vamos falar sobre Moisés. Moisés, o mensageiro da primeira revelação. Moisés, que resgatou os judeus das terras egípcias. Moisés, dos mandamentos. Vamos seguindo. Então, no capítulo 1, Não vim destruir a lei. Nas instruções dos Espíritos, nova era, item 9, nós vamos falar sobre a mensagem de um espírito israelita que foi lá em Milhusa, em 1861. Nós estamos vendo aqui a Revista Espírita de 1861. Precisamente na Revista Espírita de março de 1861, sob o título A Lei de Moisés e a Lei de Cristo, nós vamos recordando que Kardec recebia correspondências de toda parte, inclusive de toda a Europa. Dentre essas correspondências que Kardec recebia, chegou uma, então, do senhor R., lá de Milhusa, um senhor que professava o culto israelita. Era muito religioso. E ele tinha, como médium, ele tinha diversos questionamentos. Então, ele sempre que podia, ele perguntava ao seu espírito protetor. Um dos questionamentos do Sr. R. era sobre se seria a moral de Moisés inferior à do Cristo. Haja visto que Moisés é que começou, com os mandamentos, começou seria o que? A essência ali do cristianismo começaria, E ele então via que o nome de Cristo sempre estava em evidência. É mais ou menos essa a história. Então eles tinham esses questionamentos. Esse irmão, o espírito israelita, que respondia sob o nome de Mardoqueu, ele veio explicando tudo isso a ele. Então é por isso que nós temos esse item 9. Para maiores esclarecimentos, para quem gosta de estudar, eu até indico, quem gosta de esmiuçar mais, pesquisem lá na Revista Espírita de março de 1861. Então a mensagem de Mardoqueu é que vem trazendo para nós esse item 9 que nós estamos revendo agora. Então vamos começar a leitura do item 9. Deus é único, e Moisés, o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas, e as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Então aqui podemos compreender Moisés como mais um espírito missionário. Moisés ele tinha características de líder nato. Era um manipulador de massas. E ele trouxe a missão de justiça. Podemos dizer que Moisés é o mensageiro da primeira revelação
monoteísta. Por isso nós encontramos aí no 9, começando como Deus é único. Encontramos aí também nesse item falando sobre os povos pagãos. Que povos pagãos eram esses? Eram os egípcios, os babilônicos, os cananeus, os assírios e etc. Eram povos politeístas. Eles adoravam deuses e demônios e sempre associavam esses deuses às condições humanas. Por isso a gente encontrava deuses da raiva, deuses da maldade, deuses da fartura, da comilança, deuses dos prazeres, deuses da insônia e por aí vai. Então, o advento de Moisés se deu justamente para se clarear a mente desse tipo de povo, né? A gente observa aí também as vicissitudes, né, vividas pelo povo hebreu. Lembrando que os nossos irmãos hebreus foram escravos dos egípcios por mais ou menos 400 anos. Era um povo que era obrigado a trabalhar na construção e na lavoura. Então imaginem que turbilhão em que Moisés encontrou, e esse espírito missionário viria dar um pouco de acerto nesse tipo de situação. Era o momento de se tirar o véu dos olhos desses povos que estavam encarnados aqui na Terra naquele momento. De tempos em tempos, nós observamos esse tipo de movimentação no nosso planeta, sempre rumo à evolução. Então a gente observa aí que esse tipo de mudança, esse tipo de modificação de comportamentos, de entendimentos, representam-se sempre uma nova era. Daí o título do que estamos estudando a partir de hoje. Portanto, os costumes e caráter de um povo se modificam com o tempo. São novas eras que vão surgindo de tempos em tempos. Vamos continuar a leitura do item 9. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque, postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. Vocês conseguem lembrar quais são os 10 mandamentos? 1. Amar a Deus sobre todas as coisas. 2. Não tomar seu santo nome em vão. 3. Guardar domingos e festas. Em algumas traduções a gente encontra santificar o dia de sábado. 4. Honrar pai e mãe. 5. Não matar. 6. Não pecar contra a castidade. 7. Não furtar. 8. Não levantar falso testemunho. 9. Não desejar a mulher do próximo. 10. Não cobiçar as coisas alheias. Então, os 10 mandamentos e as leis mosaicas, ou seja, as leis civis disciplinares, serviram para domar um povo que ainda continha resquícios de barbárie. E vocês vejam bem que esse decálogo ainda é um farol a nortear a ordem social dos povos até hoje, né? Tudo que a gente encontra hoje ainda tem como base esse decálogo, esses 10 mandamentos. E cabe lembrar que a gente ouve sempre, né, que Moisés recebeu esses 10 mandamentos diretamente de Deus. Sabemos já, mas vamos lembrar que Moisés os recebeu através da sua mediunidade. E a gente sabe que, na verdade, estudando, um espírito de ordem mais elevada foi que passou esse comunicado para Moisés,
que na verdade é a síntese da conduta moral que um homem de bem deve ter. Então, Moisés, além de resgatar os judeus, né, das garras dos egípcios, ainda começou a mostrar-lhes esse tipo de direção. Como havia falado antes, Moisés era um manipulador de massas, né? E ele também foi criado por egípcios. Agora, no instante, nós não vamos aprofundar na história de Moisés, mas justamente por essa condição dele de ser líder, ele serviu de exemplo, né? E se questiona muito a forma como Moisés conduzia. Há muita controvérsia em relação à sua personalidade. Muitos falavam das agressividades, mas na época um povo embrutecido não tinha-se como se chegar de uma forma muito mansa e neste momento não dava para se falar de amor. A cada época, o nosso entendimento vai se melhorando. Portanto, vamos verificar que, naquele momento, Moisés só poderia passar os valores de acordo com o que o povo entendia. Vamos verificar? A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável no tocante às coisas materiais e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade, e eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Então, até aqui, nós já verificamos que Deus confiou a Moisés essa árdua tarefa, né? Podemos avaliar assim. Podemos também observar que Moisés não era um espírito elevado, também era um espírito que estava ascendendo, conquistando paulatinamente a sua melhora, e essa atividade a qual lhe foi confiada, ele ainda, naquela vivência, naquela época, num tempo em que existia um povo indisciplinado, um povo leviano, agressivo. Então Moisés tinha que se impor de qualquer forma. Eu falei há uns quadros atrás que ele tinha uma personalidade controversa e que a gente não ia se aprofundar sobre a história de Moisés. Mas só para pincelar, ele também tinha as paixões daquela época. Fala-se também de que ele traía a esposa, de que era agressivo, mas ele para se impor, ele também se ancorou muito na autoridade de Deus. Aquele era um povo que necessitava de limites. Então, daí começou a surgir a ideia de um Deus terrível, de um Deus que castiga, de um Deus que se vinga a todo instante. A gente encontra isso lá no Velho Testamento. Então, além dele se apoiar na autoridade de Deus, ele mostrava essa face, quer dizer, assustava aquele povo desregrado, de forma que assim, pelo medo, eles pudessem parar. E o que ficou convencionado? Quem obedecesse às leis divinas receberiam bênçãos. E aqueles israelitas que fracassassem nesta obediência estariam fadados às maldições. Vejam bem como era a coisa, como é que se alarmava um povo para que ele acordasse. A gente pode classificar esse momento como a humanidade estava numa infância espiritual. Então, a gente vê pelo decálogo, né? Não fazer isso, não fazer aquilo, não. Como a gente faz com criancinha. Quando a criança é pequena, não pode mexer aí, não pode fazer assim.
não, isso aí não, isso já pode, isso não pode. Quer dizer, aí daí a gente observa, se observando de cima, como era essa nossa infância espiritual, nós enquanto, né, humanidade. Mas nós precisávamos evoluir. Então, justamente porque precisávamos evoluir, tinha que ser assim, aos poucos, né? E um povo, mais uma vez lembrando, com um povo indisciplinado, leviano, agressivo, ele tinha que combater também da mesma forma toda essa gente, essa fúria, essa forma de agir e de ser e de observar as coisas do cotidiano. Como eu falei antes também, ainda não era tempo de falar de amor. Mas nós tinha que ser assim porque nós estávamos precisando evoluir. Né? Então, esse foi o processo daquele instante, daquele momento de nós enquanto humanidade. O Decálogo marcou o início da religião judaica, organizada por Moisés. E também lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, a gente encontra algo de que nessas conversas, né, que se dizia que Deus tinha com Moisés, que Deus prometera a Moisés um outro profeta semelhante a ele. Então, quer dizer, daí já mostrava o que viria no porvir, né? Quer dizer, Moisés com esse grande papel de libertar, né, o povo hebreu, né, de conduzir os israelitas para fora do Egito, do Decálogo, das leis mosaicas, de dar aquele travamento, aquele tratamento de choque naquelas crianças, né? No caso nós, humanidade na infância espiritual, ter aquele tratamento de choque para que a gente parasse e fôssemos rever conceitos, né? O sofrimento do povo hebreu, que os fazia pensar, nem todos pensam da mesma forma, existiam aquelas pessoas revoltadas, mas existiram muitos e muitos dos que pararam para pensar. Então, daí a gente vai vendo o curso, isso tudo já de lá, de Moisés, era a preparação dessa nova era. A cada mudança dessas era uma nova era. Nova era que até hoje estamos vivendo e hoje já sabemos que tudo depende de nós. E aí observamos, né, que em tudo há o planejamento divino. Graças a Deus, né, meus irmãos? Continuando, o Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a Terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. Vejam bem o que esse espírito, né, um espírito israelita, o que ele trouxe já naquela época para nós. Então Jesus ele já foi anunciado por vários profetas lá no Velho Testamento. Dentre eles podemos destacar o profeta Isaías, né, que já falava a boa nova chegando com Cristo. Jesus Cristo, ele veio sintetizar o decálogo. Como é que ele sintetizou esse decálogo? Justamente nisso, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É interessante o estudo do Evangelho, por isso o capítulo, né? Não vim destruir a lei. Jesus não veio destruir lei nenhuma. Vocês vejam como ele conseguiu sintetizar o decálogo, né? Daí a gente já tinha o amor a Deus
E agora o amor ao próximo, a gente se enxergar no outro e se respeitar, e respeitar o outro, e se amar e amar o outro da mesma forma como nós fazemos conosco. De que nós façamos ao próximo aquilo que a gente deseja para nós. Não é? Não é interessante? Então, daí, mais uma vez, já com Cristo, vem sedimentando aquilo lá que já vinha lá de trás, que começou lá com os 10 mandamentos de Moisés, e começou lá com as leis mosaicas, e vem trazendo, olha a nova era, de tempos em tempos, promovendo em nós a revolução, a renovação. E mesmo hoje, nós ainda vivemos abraçados com dificuldades. Mesmo hoje, ainda temos um pouco de embotamento, né, em nosso conhecimento, em nossas ideias e atitudes. Mas nós vamos vencer, já vencemos tanto, né? De lá para cá. Muita gente diz, mas parece até que estamos vivendo a mesma coisa. Mas vejam bem, nós somos espíritos que estamos procurando evoluir. Nos é dada a oportunidade de estarmos habitando um planeta como a Terra, justamente para que a cada encarnação a gente venha se melhorar. Então, nós ainda não podemos ficar cobrando alguma coisa que a gente ainda está em movimento. Então, para isso, a gente façamos as reflexões e esse amor que Cristo fala, que precisamos ter a Deus e ao próximo, se desdobra em muitas coisas. Vamos apontar o dedo para o outro mesmo? Vamos julgar? Vamos condenar? Vamos classificar o outro como mal? Se nós ainda temos sérios problemas nessa nossa caminhada, que serão resolvidos com o concurso da nossa vontade. Graças a Deus, né? Então Jesus trouxe a realidade de um Deus que nos ama, que nos dá novas oportunidades de evolução, e falou também de outros mundos. Para nós concluirmos o nosso item 9, vamos ler. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita em Milhusa, 1861. Tudo isso, esse momento que a gente está vivendo, não é um momento de agitação, um momento de guerras, um momento de doenças, de confinamentos. Olha quanta coisa acontecendo. Precisamos esfriar nossa mente e procurarmos ao máximo elevarmos nossos pensamentos ao alto. E daí encontrarmos uma direção com critério. São esses momentos em que nós, enquanto humanidade, já vivemos, né, essas agitações para daí depois tudo ficar melhor. Kardec, ele estudou com afinco a saga do cristianismo. Kardec dialogou com os seres imortais, mesmo após o perecimento do corpo físico. O Espiritismo, como a terceira revelação, endossou as revelações anteriores e nos ensina a entender o sentido da vida e a causa dos nossos sofrimentos. O Espiritismo, ele nos mostra que não basta não fazermos o mal, mas que necessitamos praticar o bem, sairmos da neutralidade. O conceito de fora da caridade não há salvação. E assim, meus irmãos, vamos nos vencendo e tornando a Terra um real planeta evoluído com tudo aquilo que nós desejamos.
paz e felicidade. É a nova era que está a caminho, dependendo apenas da nossa melhora interior, essa modificação da Terra. A Terra está em progressão e ela vai progredir com mais rapidez com o nosso concurso, com a nossa boa vontade de promovermos em nós a reforma interior. Que assim seja, meus irmãos. Bem, amigos, agradeço mais uma vez a oportunidade de estudo em conjunto e até a próxima vez. Um grande abraço fraterno para vocês. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Graças a Deus. Obrigado, Pai, pelo banquete que o Senhor nos ofereceu na noite de hoje, por essas vibrações, essas energias de amor e de paz, de refazimento, que nos fizeram tão bem. E por isso, por tudo isso, queremos te dar graças. Mas também te rogar, Senhor, que todo esse amor, toda essa paz que nos envolveram o tempo todo, alcance cada lar, cada coração, cada nomezinho que passa agora em nossos pensamentos, mas também não deixe de alcançar, Senhor, aqueles irmãos que se encontram nos asilos, nos hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nas ruas, Senhor. Enfim, aonde tiver um filho teu, que essas vibrações alcance-os e ajude-os no seu despertar, para que eles possam, junto conosco, caminhar para frente e para o alto. E assim, para que todos juntos possamos ter dias melhores, dias de paz, dias de glória. Muito obrigado por tudo, Senhor. Por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.